Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias 7 da noite, né? Para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? As questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje é o assunto do momento, né? Essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas dos mais diversos, né, dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora, e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinars para a Nova Economia. Hoje o tema é como a reorganização societária melhora as finanças do seu negócio. E quem está comigo aqui hoje é o Maurício Ferreira, que é protagonista da Estúdio Corporate. Boa noite, Maurício. A Juliana Tescaro, que é a nossa diretora aqui do grupo. Marcelo Borba, que é coordenador de planejamento tributário. E o Pedro Botelho, hoje também nosso convidado, vai fazer algumas considerações na noite de hoje. Bom, então a gente começa com o Maurício nos explicando um pouco sobre o que abrange a reorganização, né, e de que forma o empresário pode otimizar os seus negócios a partir dela. Boa noite, Tainá, boa noite, Juliana, boa noite, Pedro, boa noite, Marcelo, boa noite à nossa rede toda que nos assiste e aos nossos espectadores. Bem, o tema da noite hoje é essa questão da reestruturação societária com esse viés de retenção, de melhora, de alavancagem das finanças dos negócios. E como que esse tema tem que ser abordado? A gente tem que olhar a empresa num 360 de todas as oportunidades que ela tem dentro dela e fora dela, analisando o contexto no qual ela se insere, analisando como que é o seu mercado, como que são as suas atividades e como que é a sua estrutura societária como um todo. A reestruturação societária, ela muito mais que promover atos registrais, que documentos entre a empresa, que já são medidas protetivas de bastante eficácia, mas ela vai muito além disso. Ela trabalha analisando as atividades que a empresa exerce no dia a dia, verificando se a opção tributária é a mais adequada, se o local onde ela se insere é o mais vantajoso possível, se as legislações às quais ela se insere, a que ela se subordina de acordo com o ordenamento da região onde ela está, se estão sendo atendidas, se ela está olhando para os seus ativos, para os seus investimentos, para a sua marca, para o produto que ela desenvolve, se de fato ela está dando o tratamento mais correto. E daqui um pouco verificar também até a estrutura societária, se o tipo jurídico da empresa é o mais adequado, se daqui um pouco se a gente poderia fazer uma operação de cisão, de fusão, de incorporação, transformação de tipo jurídico, ou seja, há uma gama bastante grande de atividades no campo da reestruturação. Nós elegemos para falar ao longo da noite e vamos falar um pouco mais detidamente de cada um dos 4 cards que nós elegemos, os 4 tópicos dentro desse assunto, mas já vou adiantar que hoje falaremos um pouco sobre o planejamento patrimonial, né, e as medidas que a gente tem de como analisar se o patrimônio da empresa está se remunerando da melhor maneira possível, sobre a segurança de ter o patrimônio dentro da empresa ou daqui um pouco criar uma estrutura estratégica inteligente onde eu possa me beneficiar até mesmo dos custos que o meu patrimônio gera para mim, né? Sobre as questões sucessórias, analisar se o contexto societário da empresa, se a transição entre gerações, se a tomada de decisões dentro da empresa, no aspecto administrativo, já estão melhor geridas, já estão da maneira mais adequada e da maneira que possa reter ao máximo os talentos e os recursos dentro da empresa. Vamos falar também um pouco sobre a reengenharia propriamente dita, aquela reengenharia que reduz tributos. Como eu falei há pouco, a modificação, a reinserção de atividades
ou até mesmo a modificação do local da empresa, do seu tipo jurídico, do produto que ela desenvolve, saber se o seu produto é rentável ou não no contexto na qual se insere. E falaremos um pouco sobre os métodos de contingenciamento societário, que são um conjunto de ferramentas que passam pela due diligence, que passam pela compliance e que vão culminar lá numa valuation positiva da empresa. Então a gente vai falar um pouquinho mais detidamente destes temas ao longo da nossa noite. Convidaria a nossa diretora Juliana para falar um pouco da nossa inserção no mercado, de como o nosso grupo, de como o Grupo Estúdio tem visto essas questões de nova economia, questões que alavancam mesmo as finanças da empresa e do empresário. Boa noite a todos, boa noite, equipe. Eu tenho o papel aqui de aproximar os empresários e os nossos sócios do assunto, né, gente? Então, eu acho muito importante citar e trazer vocês para um raciocínio no seguinte sentido. Todos os assuntos que o Maurício comentou agora, ele vai entrar um pouquinho em cada um deles, eles nos levam a um planejamento estratégico, né? O empresário, ele tende como legado ali, desde o momento que ele abre a empresa, o plano de negócio, né? E em seguida um planejamento estratégico. E nós falamos um pouquinho disso no decorrer dessa semana e me chama a atenção porque o empresário, ele tem a tendência é que ele entre num ciclo vital, o que é fantástico ali, as coisas acontecendo, mas ele por vezes não para enxergar o caminho que ele está tomando com aquilo que está acontecendo, né? Por vezes está tudo indo muito bem, mas as surpresas nos pegam no meio do caminho, né? Então, eu vejo assim, a gente pensar numa reestrutura societária, num planejamento patrimonial, a gente está sempre pensando no crescimento. Eu estou sempre vislumbrando lucro, né? E aí vem a grande diferença quando a gente fala em planejamento estratégico da meta, do objetivo, do planejamento em si, né? E aí a gente traz para perto a questão da meta, né? O que é a meta? A meta é, ao pé da letra dela, ali do significado dela, é a mensuração matemática do que a gente pode realizar. Mas como que eu faço para chegar nela, né? Não é simplesmente projetar um número e fazer com que isso aconteça. Eu tenho que correr um caminho para isso, né? E daí sim a gente busca o planejamento, que é esse caminho. E dentro desse caminho a gente tem o quê, né? E para a gente principalmente se precaver aí das grandes mudanças de mercado, de economia, do próprio time, né? Que a gente tem uma oscilação grande de pessoas que passam pela nossa empresa, pelo nosso grupo de atuação. Como que a gente faz para que isso seja resguardado e jogue positivamente no jogo, né? Afinal, é o grande sentido da coisa. E no meio do caminho a gente também precisa, como empresário, ter a inteligência de saber que o objetivo ele pode ser alterado, né? Eu descrevo o meu objetivo claramente num início de atuação, mas eu pego uma mudança de economia que me faz olhar para o outro lado. E aí, eu estou preparada societariamente para fazer isso, né? Dentro de uma estrutura societária, eu tenho a distribuição dos meus CNPJs de forma inteligente, né? E aí a estrutura societária é algo que traz para muito perto da rotina, porque a estrutura societária ela pode ser bem feita e dali eu tenho a retirada dos sócios bem feita, eu tenho a tributação dessas retiradas e das empresas bem feita, né? Eu posso precificar o meu produto melhor. Quando eu precifico o meu produto melhor, eu ganho o mercado, né? Eu estou à frente da minha concorrência. Então, quando eu tenho toda essa margem para eu ter um produto melhor precificado, né, dentro da qualidade dele, eu naturalmente ganho mercado. Eu naturalmente ganho espaço onde eu estou atuando, né? E sempre pensando em termos de crescimento, gente. Eu acho que esse é o papo de hoje. A gente fala de forma técnica, ainda comentei com o pessoal antes, a gente tem que ter o técnico, sim, é importante para vocês entenderem do que a gente está falando, mas eu preciso aproximar vocês de um raciocínio lógico do assunto, né? E acho que é isso, acho que a gente traz aí a grade toda para um aspecto de planejamento dentro de cada ponto técnico dele. E melhor que eu, Maurício, para nos dizer aí cada um deles. Obrigado, Juliana.
Tu falasse muito bem com relação ao ciclo que o empresário entra, né? Geralmente, pelo que a gente vê na prática, o empresário, pelo menos da pequena, da média empresa e algumas grandes também, ele começa o seu negócio fazendo uma atividade que ele tem alguma aptidão, que ele tem um sonho, ou alguma atividade na qual ele já exerceu no interior de uma empresa na função de colaborador, ou de alguma ideia inovadora que ele tem, ou algum nicho de mercado que ele percebe. Ele começa executando com as próprias mãos, ele começa no seu dia a dia sendo o seu gestor, sendo o seu operacional, sendo o seu comercial, o seu administrador. E as coisas vão acontecendo, a atividade vai se tornando lucrativa, mais ou menos lucrativa, ou ao menos rentável. Ele vai pagando as contas do mês, vai lhe sobrando uma reserva, ele vai investindo aqui ou ali, mas muitas vezes padece realmente de um plano de negócios. Padecendo esse plano de negócio, as coisas vão acontecendo, o barco vai andando, mas a gente não consegue levantar a cabeça e olhar por cima para saber se realmente eu estou utilizando a minha estrutura da melhor maneira possível. E nesse ponto entra a reestruturação societária. Porque a gente olha para a estrutura, nós olhamos de fora como especialistas e entendemos, olha, quem sabe vamos fazer dessa maneira, vamos mudar essa atividade, vamos criar essa estrutura, vamos modificar este ou aquele ponto da estrutura. E acaba que, neste ciclo, nós quebramos aquele ciclo que deixou de ser um círculo virtuoso no início, já passou a ser um ciclo vicioso. Nós quebramos essa corrente, reanalisamos o contexto da empresa e aplicamos a ferramenta que melhor nós enxerguemos naquele momento. Convidei o Marcelo para participar do webinar conosco hoje. Ele é nosso gestor de área tributária aqui. E poderia nos falar um pouquinho, Marcelo, sobre esses movimentos de reestruturação, de reengenharia, dando um enfoque tributário. Quais são as opções que a gente tem hoje para fazer uma reestruturação, para reanalisar a atividade e reter finanças na empresa? Boa noite a todos, então. Falando um pouco mais sobre reengenharia societária, então, nós temos de fato o que acontece. Uma reengenharia societária nada mais é do que você analisar o atual cenário da empresa, na conjuntura societária, e analisar vendo de fato quais são as oportunidades que você tem. Como o Maurício já havia citado anteriormente, você tem que olhar os ativos da empresa. Ver se esses ativos são bem utilizados, se eles de fato oferem receita para a empresa, se eles estão sendo bem utilizados. Como a gente analisa aqui de dentro, a gente de fato dá uma olhada, analisa e vê quais são as oportunidades. Olhei os ativos. Seriam os veículos, seriam os imóveis, seriam os estoques. Então, consequentemente, nós temos, será que nós criamos uma oportunidade de criar uma nova empresa, segregar atividade, ou a gente cria um novo KNAI para a atividade principal da empresa? Então, são duas possibilidades. Cada possibilidade, uma delas, criando um novo CNPJ, criando uma nova atividade, eu tenho uma redução de carga tributária. Consequentemente, se eu crio um KNAI numa empresa, eu aumento a receita da minha empresa e, consequentemente, eu tenho mais lucro na minha empresa. Então, são essas as possibilidades de reengenharia societária. Sempre o intuito de uma reengenharia societária é você trazer mais benefícios, trazer eficiência para a empresa. Então, é mais ou menos isso que consiste uma reengenharia societária. Perfeito, Maurício? Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas suas considerações. O que a gente depreende de tudo que tu está nos trazendo é que o empresário, muitas vezes, ele tem dentro da sua própria casa, digamos assim, dentro da sua conta de imobilizados, da sua conta lá de investimentos, da sua própria marca, ele tem uma fonte de estar reduzindo carga tributária. Daqui um pouco ele vai ou não criar uma nova estrutura, ou vai daqui um pouco utilizar de uma outra forma aquele veículo, aquele imóvel, aquele investimento que ele tem, aquela participação em outra empresa, e vai se creditar disso, baixando o custo tributário e daqui um pouco retendo mais caixa na sua empresa e tendo mais disponibilidade. Bem interessante, vem bem de encontro a alguns pontos do nosso card aqui, que a gente vai analisar os ponto a pontos dos principais que nós elencamos. Agora, antes eu estou vendo que chegou aqui um questionamento, e eu acho que a gente já poderia falar um pouquinho sobre ele aqui, do Alvin Borges, né? O Alvin Borges está perguntando ali, quando ele é da nossa rede, né? Quando o empresário manifesta interesse nesse tipo de produto, a quem que ele deve se dirigir, né? A quem que esse da nossa rede deve se dirigir. Eu acho que o Pedro Botelho poderia falar um pouco sobre a rede, poderia falar um pouco sobre a expansão da nossa rede. Fazer umas considerações, Pedro. Vamos lá, boa noite aos colegas, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Respondendo a pergunta do nosso colega,
A gente tem aqui na Corporate um tipo de trabalho que a gente chama de diagnóstico, onde a gente enxerga todas as possibilidades que a empresa do nosso franqueado tenha dentro da Corporate, tá? A Corporate, ela é o braço hoje que atua com a estruturação e reestruturação de empresas do Grupo Estúdio, e o franqueado, sempre que ele tem uma possibilidade em alguma empresa que ele está atuando ou atuou em outra rede dentro da Corporate, a nossa equipe vai entrar em contato com ele para passar essa possibilidade e a gente apresentar para o empresário um diagnóstico sem custo nenhum das oportunidades que ele tem dentro da Corporate, tá? Claro. Obrigado, Pedro, pelas suas considerações. E lembrando, né, que esse diagnóstico que nós fizemos para o cliente, ele hoje é um diagnóstico gratuito, né? Ele é um diagnóstico que ele traz muita carga técnica, né? Ele traz toda uma proposta de reestruturação na área societária, já visando a alavancagem de lucros da empresa. E ele é um diagnóstico que, na melhor das hipóteses, né, mesmo que de todos os serviços que nós apresentemos para o empresário, que ele acabe não optando neste momento por fazer algum, ele vai ter pelo menos um trabalho, um estudo muito sério, muito aprofundado, feito pela nossa equipe, que vai pelo menos chancelar as atividades dele, ou daqui um pouco indicar caminhos como soluções que nós poderemos trazer. Até agradeço, Alvin, pela pergunta, que é muito pertinente neste momento para nós. Eu queria só fazer um comentário, Maurício, Claro. a respeito do que o Marcelo comentou aqui, falando um pouquinho ali em termos técnicos, e trazer mais uma vez o raciocínio para o empresário e para os franqueados, para os sócios, no sentido de abordagem, né? O franqueado, ele só pensa numa reorganização societária quando ele tem interesse de crescer. Certo? Ele pode até pensar, mas ele pensa, eu não vou gastar com isso, porque não tenho para onde ir, eu não quero ir para lugar nenhum, estou bem aqui, ok, tudo bem. Agora, quando ele acha e pode ser que tenha crescimento no negócio, ele naturalmente pensa na reorganização societária. Eu digo porque, quando a gente entra numa SA, e aí a gente já fala de modelos, né, a gente entra especificadamente nos modelos de cada empresa, lucro real, presumido, simples, e SA, e etc., eu estou preparando a empresa para alguma coisa, né? Então, aí sim eu entro num patamar de crescimento. Se eu quero preparar a minha empresa para um IPO, se eu quero preparar... E aí eu trago vocês para uma realidade que, por vezes, não é a do empresário naquele momento. Mas se eu quero chegar naquele momento, eu tenho que me preparar hoje, né? Eu não tenho como abrir cotas de uma empresa se eu não tiver o regime de tributação adequado. Eu não tenho como internacionalizar o meu produto se eu não estiver no meu regime adequado, né? Eu não tenho como entrar num patamar de exportação se eu não estiver no meu regime adequado. Então, assim, torna-se repetitivo. Mas isso tudo é organização para que eu precifique o meu produto, para que eu abranja o meu mercado, para que eu lucre mais no final, né? Enxergue as oportunidades. Então, eu só consigo enxergar, eu só consigo chegar lá se eu tomar uma decisão hoje, né? E, momentaneamente, isso pode parecer um custo, isso pode parecer eu estou gastando com isso, mas é um investimento. Com certeza é um investimento, desde que eu saiba onde é que eu quero chegar, né? Perfeito. Complementando um pouco o que a Juliana acabou de dizer, uma das análises, se a gente pensar hoje em dia que o país está mais ou menos estagnado, uma das grandes consequências para ter um aumento, aumento da lucratividade, o aumento, o crescimento da própria empresa, é um jeito da reengenharia societária. Então, você fazendo algumas análises, trazendo mais eficiência para a sua própria empresa hoje, você consegue ter um aumento, sendo que o país está em crise ou o país está meio estagnado e você não tem, você vê lá na frente, você não sabe se a empresa de fato vai ter crescimento. Você fazendo uma reengenharia societária, você tem alguns pontos principais que você vai fazer algumas mudanças e você tem de fato um benefício para a empresa. Traz redução de carga tributária, traz aumento na lucratividade, traz mais receitas, então é um ponto bom e complementando um pouco o que a Juliana falou. Ótimo. Só vou aproveitar aqui para dar boa noite para o pessoal que está em casa nos assistindo. A Rita, que é de São Paulo. Boa noite, Rita. Ernon, da 783, né, unidade. Leandro, Zambuja, boa noite, sejam bem-vindos. Marco, André... Quem mais ali? Etevaldo, Fabiano, Fidelis, o César. Muito boa noite, pessoal. Como todas as noites, eu peço que mandem suas considerações, suas perguntas para a gente ir esclarecendo aqui, né, durante o programa. Vamos seguir, então.
Aproveitando o que a doutora Juliana falou, o que o Marcelo falou, muitas vezes o empresário não sabe o que ele precisa de fato ali para aquela engrenagem que é o negócio dele continuar girando. Então, o que a gente citou do diagnóstico aqui se encaixa muito bem, porque a gente vai apresentar para ele diversas oportunidades, não só na questão de engenharia societária, da reorganização societária, mas em outros pontos que a Corporate hoje ela apresenta também para o empresário. Tá? Então, o empresário hoje ele busca muito isso, a confiança no negócio, enxergar a possibilidade daquela engrenagem dele para continuar rodando, e a reorganização societária é isso, ele precisa que essa engrenagem continue rodando e ajude no fluxo financeiro dele aí para frente. Perfeito, Pedro. Eu pegaria o gancho do Marcelo ali, que ele muito bem colocou o tempo que a gente vive hoje, o momento que a gente vive hoje no país. É um momento de recuperação, uma recuperação lenta, é um momento onde as empresas projetam uma margem de crescimento muito pequena, muito acanhada, ou até mesmo não crescer, se estagnar. E de onde a gente vai tirar fôlego para o crescimento quando o concorrente também está correndo muito, quando o concorrente está baixando suas margens para se manter ativo, para se manter vivo, para conseguir saldar suas contas? A reestruturação. Porque a reestruturação ela trabalha com um elemento subjetivo, com aquele elemento que não é nítido aos olhos, ou pelo menos da grande maioria do empresário não é alcançado, que é justamente essas ferramentas que a gente está falando hoje. Ferramentas lá de reorganizar o patrimônio, de fazer um manejo assetmente, que é a questão de gerenciar bem os seus ativos e reutilizá-los da melhor maneira possível, potencializando o seu recurso. Agora eu queria falar um pouco sobre os 4 cards que nós elegemos para essa noite. Os 4 pontos principais da reestruturação societária. O primeiro ponto seria o planejamento patrimonial, tá? A organização patrimonial e proteção patrimonial. Como que funciona então essa ferramenta? É justamente as questões de analisar lá nas contas patrimoniais e destacar esses patrimônios, como a gente falou agora há pouco, e agora me detendo um pouco mais, destacar aqueles patrimônios, aquele imóvel, aquele terreno, o imóvel sede da empresa, o conjunto de maquinários, a própria marca da empresa, e daqui um pouco verificar como que ele pode remunerar a empresa mais uma vez, tecnicamente falando. Daqui um pouco eu vou constituir uma nova estrutura societária, e aí vai depender da minha tributação, se eu vou criar uma nova estrutura ou vou criar uma subatividade dentro das minhas atividades, e daqui um pouco eu vou começar a exercer complementarmente aquela atividade, como tu falasse há pouco, né, Marcelo? É como se fosse o caso da indústria lá que faz a distribuição dos seus produtos, ela também poderia ser uma operadora logística daqui um pouco, poderia ser uma importadora ou uma exportadora, porque é uma atividade que ela já exerce hoje como meio de viabilizar o escoamento da sua produção. Daqui um pouco ela pode estar agregando mais um produto ou agregando valor ao seu produto, com isso retendo caixa ou potencializando seus resultados. Então essa é a questão da proteção e do planejamento patrimonial. E por que eu falei proteção? Quando a gente analisa o patrimônio, a gente classifica ele em patrimônio essencial para a atividade e o patrimônio que não é essencial, que é investimento. E daqui um pouco aqueles bens que eu posso destacar da atividade, fazer aquela separação de capital patrimônio, eles vão estar, de certa forma, agindo como patrimônios autônomos e gerando receitas autônomas. Esse ponto de ruptura gera personalidade, gera uma nova empresa, vai prospectar novos negócios. Com isso, quando eu tenho um problema fiscal, um problema financeiro, quando eu tenho um processo de execução dentro daquela empresa mãe, aquela que verteu seus ativos, que colocou seus patrimônios dentro de uma nova estrutura, aquela empresa vai ter muito mais facilidade de negociar com seu credor, vai ter muito mais lastro, muito mais tranquilidade, sabendo que seus principais ativos não estarão a todo momento sujeitos a bloqueios ou expropriações por parte dos seus credores. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é o planejamento sucessório. Como que o planejamento sucessório pode alavancar as finanças de uma empresa? Bem, quando o empresário constitui um negócio, ele constitui sozinho, ele exerce por si só todas as atividades e ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais atarefado, vai ficando cada vez mais focado e imerso nos seus negócios. Na medida que a gente começa a traçar um plano sucessório para a sua empresa, nós começamos a traçar o plano B. Uma pessoa que vai ser o seu backup, uma pessoa que vai ser o seu braço direito, que no futuro, quem sabe, vai tomar o bastão dessa atividade na qualidade de herdeiro, na qualidade de sucessor ou de terceiro investidor.
possibilitando então a divisão, a subdivisão dessas tarefas de administração. Com isso, o empresário pode tomar conta de novos negócios, fazer novos investimentos, alçar voo em novos negócios. Fora isso, a empresa que tem um planejamento sucessório bem desenhado, bem alinhado, ela é uma empresa que tem um nível de confiabilidade muito maior e uma inserção de mercado muito melhor. Ora, quem que vai querer ingressar ou investir numa empresa que tem centralizado seu capital 100% em cima de uma pessoa, ou que tem somente uma pessoa cuidando de todos os negócios empresariais? É um risco muito grande. Quando a gente começa a trabalhar com a questão sucessória, a gente elimina essas questões. Hoje... Além de risco, a valoração dela, né, Maurício? Claro, com certeza. A gente tem 2 fatores muito importantes aí, né? Com certeza. A valuation da empresa, o valor que ela tem, o valor presente que ela tem, está diretamente relacionado à apresentação que ela tem no mercado. Se ela é uma empresa que tem riscos, tem gargalos, tem problemas, o investidor fica mais acanhado. Com o investidor mais acanhado, o meu produto tem menos valor, a minha cota social tem menos valor, por consequência, a minha empresa como um todo tem menos valor e eu terei mais dificuldade em projetar, em alavancar o valor do meu produto e de reter caixa dentro da empresa. Maurício, a gente pode destacar como que a economia está mudando, né? Como a gente fala que a nova economia, no planejamento sucessório hoje se fala muito, é um movimento muito alto, o partnership, que há algum tempo atrás não se falava muito, né? Então a gente vê como a economia ela realmente está mudando. A partnership ela é uma ferramenta que está chegando com muita força no nosso país. É uma ferramenta muito importante e está diretamente relacionada com a nova economia, porque nós temos toda uma nova geração de colaboradores, de empresários com mente aberta. É muito comum que as empresas familiares não resistam da passagem da primeira para a segunda, quiçá da terceira para a quarta geração. Tem-se números bem específicos que cerca de 75% das empresas são encerradas já na primeira geração porque não conseguem passar para a segunda. Dessas 25% que conseguem passar para a segunda, somente cerca de 30% passarão para a quarta geração. Então são números muito acanhados. O que a partnership faz? A partnership ela elege ou elenca os principais colaboradores que uma empresa tenha, aqueles que se afinam com os valores, tanto valores éticos, valores morais, e que também, é claro, tem a capacidade técnica de gerir o negócio, ou tem uma aptidão para aquele negócio, ela convida esses funcionários a fazerem parte do negócio. O empresário abre lá um percentual do seu capital, 5%, 10%, estabelece cláusulas contratuais de proteção, de garantia para ele, que é o investidor majoritário, e possibilita que esse empresário passe a ser um sócio no negócio. O que ele ganha com isso? Que esse funcionário passe a ser um sócio no negócio. O que ele ganha com isso? Aquele funcionário que poderia sair da sua empresa, lhe trazer um ônus, lhe trazer um prejuízo, lhe trazer daqui um pouco até as questões trabalhistas, né? Poderia estar fazendo concorrência ou indo para o seu concorrente, levando sua tecnologia, ele fica dentro da empresa, ele deixa de receber aquela alta remuneração, que geralmente os funcionários têm as remunerações mais altas, passa a ser um prolaborista dentro da empresa, passa a se comprometer com a geração de lucros, porque ao fim e ao cabo ele também irá receber lucros. É também uma forma muito importante de planejamento sucessório. Eu preciso comentar que eu vi a Fernanda colocou um comentário ali, ela tem uma pergunta e tem um comentário, que ela falou sobre vou deixar para a Tainá ler e a gente responde certinho, mas eu falei eu li que ela tem uma cliente que precisa de uma redução de carga tributária, que é essa a ideia. Mas olha só o que o Maurício acabou de trazer, gente. Não é só o ganho tributário. A gente tem o ganho tributário, a gente tem o ganho de gestão, né? A gente tem o ganho de gestão de negócio, a gente tem a perpetuidade do negócio. Quando a gente tem uma receita economizada no tributo, a gente tem uma melhor receita no final, financeira, né? Porque ela reflete naquilo que eu falei há pouco, na questão do preço do teu produto e no teu posicionamento perante o mercado. Com certeza. Né? Então, a gente tem vários ganhos. Quando a gente se posiciona como Grupo Estúdio, a tendência é que o empresário e até os próprios franqueados nos vejam como especificamente tributários. Mas a gente está entrando em alguns aspectos que vão muito além, gente. É importante a gente poder dar essa notoriedade para o pessoal em casa, porque nós temos um know-how, nós temos um background grande em tributário, mas o que nós já vimos aqui vai muito além do tributário.
né? É por isso hoje que a corporate está tomando esse tamanho, tomando essa proporção, porque a nova economia está exigindo dos empresários que ele tomem esse posicionamento, né? Para que possa competir aí com grandes startups que estão vindo com o objetivo de ser unicórnio, independente se vão ser ou não. O empresário tradicional ele precisa acompanhar isso, ele precisa ter certo que ele vai lá voltar no início dos seus sonhos, dos seus planos, e talvez refazer o seu plano de negócio. Né? Nós falamos sobre isso também essa semana. Né? Por vezes, empresários antigos sequer fizeram um plano de negócio. E hoje, nós vamos precisar sentar e refazer. Né? Traçar de novo o objetivo, traçar de novo os norteadores daquele negócio, e tomar decisões importantíssimas. Sair de um mercado tradicional com estoque e ir para um mercado digital, onde eu não tenho nada de estoque. Né? O que isso tem de impacto? O primeiro deles pode ser o tributário, mas vem uma avalanche de ganhos aí. Né? Verdade. Tainá, chegando a pergunta. Acho que aqui. Sim. Vamos então à primeira pergunta da noite, que eu acho que a Fernanda ela fez uma pergunta, tem um cliente, né, então, de São Paulo que tem uma importadora e está analisando abrir uma distribuidora para reduzir sua carga tributária. Isso é feito pela corporate? Então, a gente acabou já respondendo, né? Eu atravessei aqui. Não, mas é bem isso. Depois ela faz ali uma outra consideração, que a intenção dele é reduzir sua carga tributária e também possibilitar que seus clientes aproveitem os créditos gerados pela sua nota de distribuidora. Perfeito. Acho que então a gente já respondeu, Fernanda, e se tiver alguma outra dúvida, né, vai mandando aí que a gente vai respondendo. Quer... Isto, é continuidade. Tem alguma outra pergunta mais para baixo ali, Ed? Tu pode... Não? Ali encerra? Tá. Comentar alguma coisa, Pedro? Sim, eu acho que o que a Juliana falou se encaixa muito bem. Muitos clientes, muitas pessoas que enxergam o grupo de fora nos enxergam como especialistas tributários. E nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos, por assim dizer, Sim, e o nosso slogan é soluções inteligentes. Exatamente. Né? A gente está sempre alinhado à excelência e inovação nas soluções corporativas que a gente leva. E o que a gente pode dizer? Que para a engrenagem da empresa, do empresário rodar de forma correta, a gente tem todo tipo de solução, seja área contábil, área administrativa, área jurídica ou até área econômica. Então, a gente pode ajudar bastante nessa engrenagem das empresas no mercado, entendeu? Perfeito. Quero lembrar também que no Facebook a gente lançou uma enquete. Participem lá também, que é importante para a gente saber a opinião de vocês ali, tá? Para os próximos webinars a respeito desse tema. Vou passar a bola de novo para o Maurício. Obrigado, Tainá. Mandar um abraço lá para o meu amigo Fidelis, lá da 789 de São Luís do Maranhão, que treinou conosco a Corporate aqui. Gostou bastante da Corporate, nós também gostamos da participação dele. Só complementando ali sobre a pergunta da Fernanda, sim, esse serviço pode ser feito pela Corporate, ele é um serviço misto. A reengenharia com viés tributário é feito pela Corporate e pela parte da fiscal, na qual o Marcelo se insere. Eu acho que o Marcelo tem um comentáriozinho para fazer, aproveitando a pergunta dela ali, sobre a possibilidade, né, da distribuidora e importadora. Então, respondendo ali para a Fernanda, o que acontece? A partir do momento que você tem uma empresa importadora e ela cria um centro de distribuição, ela criou essa transportadora, consequentemente, ela trabalhando entre si as duas e tendo propósito negocial, trabalhando para outros clientes, consequentemente, nessa operação entre elas, vai ter redução de carga tributária pelo PIS e COFINS na nota. Consequentemente, se eu gerei uma despesa nessa empresa que é importadora, eu já diminuo o valor do imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, eu gero menos resultado, menos lucro para a empresa. Mas, em contrapartida, eu gero mais lucro para outra empresa. Então, é sempre uma opção assim, uma empresa no lucro real, essa importadora deve ser no lucro real, e, consequentemente, a transportadora no lucro presumido. Então, elas trabalhando entre si, ela tem redução da carga tributária. É mais ou menos isso a questão da Fernanda ali. Obrigado. Perfeito, Marcelo, perfeito. Muito bem explanado. Mandar um abraço ali para o Jefferson Rossi Alves, que sempre participa com a gente aí, muito atuante na Corporate, sempre trazendo bons negócios para nós, está trabalhando com afinco na Corporate. Muito obrigado, Jefferson, pela tua audiência de sempre.
Pessoal, falei sobre 2 pontos dos meus cards. Nosso horário já vai se esvaindo, mas eu quero falar rapidamente de 2 pontos e responder mais uma pergunta. Falamos sobre o planejamento sucessório, falamos sobre o planejamento patrimonial e ainda temos que falar sobre a reengenharia societária rapidamente. A reengenharia, então, ela abarca os demais pontos ou todos os pontos da reestruturação societária quando existe uma modificação a ser inserida na empresa, seja ela da área tributária, da sucessória ou da patrimonial. Além disso, os processos de cisão, quando uma empresa se divide por estar verificando que as suas atividades poderiam ser melhor geridas ou potencializadas em rendimento financeiro se exercidas somente em uma área, então a gente faz uma cisão e separa a empresa em 2 ou mais, permanecendo as atividades da cindida ou não. Os processos de fusão, quando 2 empresas concorrentes ou não se tornam parceiras ou 2 empresas que têm segmentos diferentes unem-se para daqui um pouco ganhar resultado e ganhar projeção de mercado. E os processos de incorporação, que são os casos pelos quais uma empresa incorpora outras mais ou uma outra mais para haver um ganho, uma projeção de faturamento, uma retenção de recursos dentro dela e poder oferecer, por consequência, um melhor produto no mercado. Então, esses seriam os 3 primeiros cards. E o último, então, é a questão do plano de contingenciamento societário. O plano de contingenciamento societário, ele trabalha principalmente com a due diligence, com a compliance e trabalhamos ainda com a valuation. O plano de contingenciamento, ele analisa toda a estrutura da empresa, faz um 360, analisando se ela está bem inserida com relação à legislação trabalhista, legislação fiscal, as legislações de impacto ambiental, para ver se de fato ela está atendendo todas as legislações que lhe abarcam, e faz também já o plano da compliance, adequando a empresa às melhores técnicas e legislações nacionais e com projeção internacional. Hoje a compliance a nível de Brasil ainda é muito acanhada, é muito lenta a sua evolução, mas já para as empresas que pretendem fazer IPO, para a empresa que pretende se internacionalizar, a empresa que pretende alavancar os seus resultados, é imprescindível que ela tenha um processo de compliance, um processo pelo qual ela fique bem adequada e que ela consiga comprovar que os seus métodos de trabalho, que os seus sócios, que seus funcionários estão todos comprometidos com a sua política e que não há nenhum tipo de desvio de finalidade, desvio de forma ou abuso dos recursos da sua entidade. Quando se faz um plano de contingenciamento completo, ao final do plano, nós podemos fazer uma valuation muito mais adequada e com muito mais valor adequado para a empresa. Com isso eu trago recursos para a minha empresa. Eu majoro os valores do seu patrimônio líquido lá pelo valor da sua marca, pela sua projeção de mercado, atraindo o investidor para a minha empresa. Encerrando os pontos, a gente tem uma pergunta para responder ali pelo que vejo, do José Carlos. Quais as vantagens de fazer um planejamento sucessório no que se refere à economia efetivamente falando? Bem, planejamento sucessório, a gente falou há pouco ali sobre essa, principalmente da perpetuidade do negócio. O negócio que não se perpetuar vai ser dinheiro perdido para a família. A família que tinha uma fonte de rendimento ou algumas fontes de rendimentos em negócios específicos e não consegue passar para a próxima geração, ela está estancando, ela está perdendo o investimento, o recurso que ela tinha e o patrimônio já acumulado. Certo? Então, só em se fazer um planejamento sucessório eu vou garantir a perpetuidade. Por quê? Muitas das vezes os filhos, os sucessores legais, originais, eles não têm interesse naquela atividade propriamente dita em executá-las. Eu posso ter uma empresa lá de publicidade e propaganda, eu posso ter uma indústria, eu posso ter uma empresa de prestação de serviço, e daqui um pouco o meu filho, o meu sucessor, ele tem completamente uma visão diferente. Ele foi morar lá na Austrália, foi morar nos Estados Unidos, foi morar em outro país e exerceu uma atividade completamente diferente da que eu exerci aqui. Ora, ele ainda pode ficar com a percepção de lucros, de rendimentos daquela empresa, desde que, é claro, nós façamos um planejamento sucessório adequado. Outra questão é a retenção de talentos e a diminuição de custos trabalhistas efetivamente dentro da empresa. E uma das mais comuns e mais buscadas no dia a dia é o próprio planejamento em vida da passagem de bastão dos sócios. É sabido, é notório e geralmente as pessoas têm um pouco de receio, é um tabu se falar quanto à passagem do bastão, quanto à saída do sócio pelo óbito, que é uma coisa comum quando não se faz um planejamento sucessório. Aquele sócio com idade mais avançada, e às vezes, infelizmente, aqueles que também não têm idade avançada, podem a qualquer momento nos deixar partir por óbito
E aí é claro que o Estado, neste momento, vai ter um ganho de cerca de 10%, 15% do patrimônio acumulado da empresa ou da família com as questões de TCD e TCMD, fora as questões de honorários advocatícios, a morosidade do processo de inventário e toda aquela instabilidade pela qual a empresa e os funcionários passarão ao longo de uma disputa, por exemplo, quando os herdeiros não entram num consenso. E aí nós temos um ganho quando fazemos a sucessão no momento adequado. Essas eram as principais considerações para a noite. Já extrapolando um pouquinho nosso tempo, né? Não, mas a gente vai responder a última pergunta. Não, na verdade, é uma consideração ali que o Jefferson Rossi fez. Ele comenta, então, que ele apresentou para uma multinacional a reengenharia societária com o escopo voltado à segregação de atividades com solução para a utilização de créditos de ICMS acumulados. É uma ferramenta fantástica. Então, que bom que, né, o assunto hoje veio a calhar. Há poucos dias sobre isso, eu e o Jefferson, inclusive. Falamos há poucos dias sobre esse aproveitamento de ICMS. É uma questão muito, muito importante, muito boa. Obrigado, Jefferson, pela tua colaboração de sempre. Pessoal, então, lembrando que a gente tem também outros canais, né, de atendimento aos nossos franqueados já, que queiram saber um pouco mais, queiram buscar mais informações, se dirijam ao franchising, ou também a gente tem o canal duvidas@grupoestudio.com.br, que é o nosso e-mail. Nossa equipe técnica sempre vai responder as dúvidas de vocês. Pelo Facebook também, LinkedIn, por qualquer canal do Grupo Estúdio que vocês acessarem, a gente vai responder as perguntas de vocês. Lembrem também de ativar o sininho no YouTube, para não perder nenhuma notificação nossa. Segue também no Instagram, @Grupo Estúdio. E a gente vai ficar por aqui hoje. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação dos nossos colaboradores aqui. Não sei até se alguém tem alguma consideração a fazer mais. Então tá bom. Muito obrigada e uma boa semana até semana que vem, até segunda. Boa noite, pessoal.